Lá no coração do sertão da Bahia, tem uma história que pulsa com a força dos laços de família, da luta pela terra e do poder da memória. Hoje a gente vai mergulhar fundo em Torturado, uma obra que mostra as feridas ainda abertas da história do Brasil, tudo pelos olhos de duas irmãs que são literalmente inseparáveis. E a história toda gira em torno dessa pergunta, sabe? O que pode unir duas irmãs de um jeito ainda mais forte que o próprio sangue? É um laço que faz elas compartilharem não só a vida, mas também o silêncio e um destino único. Essa é a questão que vai nos guiar o tempo todo. E o nosso cenário é a Fazenda Água Negra, lá na Chapada Diamantina. Mas olha, esse lugar é muito mais do que só um pano de fundo, viu? A fazenda é quase um personagem vivo. É a terra que molda a vida, os sonhos e as batalhas de toda uma comunidade de trabalhadores rurais, descendentes de pessoas escravizadas, que vivem e trabalham ali sem nunca de fato serem donos do chão que pisam. E essa história toda começa com um momento que define absolutamente tudo. Um acidente, ainda na infância, e o segredo que nasce dali. Um segredo que vai conectar as nossas protagonistas para sempre. No centro de tudo, a gente tem essas três figuras. A Bibiana, que é a mais velha, com aquela vontade enorme de conhecer o que existe para além da fazenda. A Belonísia, a mais nova, que parece ter a alma conectada com a terra que ela trabalha. E o Zeca Chapéu Grande, o pai delas, que não é só o pai, ele é um líder espiritual, um guardião das tradições do seu povo. O ponto de virada acontece quando as duas, ainda crianças, encontram uma faca antiga, meio misteriosa, que era da avó. A curiosidade fala mais alto e acontece um acidente terrível. Belonísia perde a língua. E a Bibiana, carregando uma culpa imensa, se torna a voz da irmã. Esse evento sela um pacto de silêncio entre elas, unindo as duas de uma forma definitiva. A partir desse momento, claro, a vida delas toma rumos bem diferentes. Vamos seguir primeiro o caminho da Bibiana, a irmã que decidiu partir. A Bibiana sentia que o mundo era muito maior que os limites da fazenda, sabe? Essa inquietação, essa vontade de aprender, fez ela sair de lá em busca de estudo, de uma outra vida. E lá fora, ela não encontrou só o conhecimento dos livros, mas também uma consciência política, novas formas de lutar por direitos, ideias que mais tarde ela ia levar de volta para sua comunidade. Agora vamos voltar para Água Negra. O que será que acontece com a Belonísia, a irmã que ficou para trás? Já a Belonísia, ela aprofunda as suas raízes. A vida dela é totalmente definida pelo ciclo da terra, pelo trabalho pesado, pelos laços com a sua gente. Ela se torna uma herdeira das tradições do jaré, que é a prática espiritual de matriz africana que serve como alicerce, sabe? É a base cultural e de resistência da comunidade. E claro, ela carrega o peso e a força daquele segredo que une a irmã. Então, olha só que interessante. A gente tem um contraste muito claro entre os dois caminhos. De um lado, a Bibiana, buscando a mudança pela palavra, pela política que vem de fora. E do outro, a Belonísia, que encontra o seu poder na terra, na tradição, nessa resiliência silenciosa. Elas são como duas metades de um todo, separadas pela distância, mas sempre unidas por aquele vínculo. Um vínculo que não se quebra. E é claro que, uma hora ou outra, esses dois mundos iam se chocar. A jornada pessoal das irmãs acaba se encontrando com uma luta muito, mas muito maior que vai definir o futuro de todo mundo ali, a luta pela posse da terra. Essa tensão na fazenda, ela não surge do nada, não. Ela vai crescendo aos poucos. Por gerações, a comunidade viveu num sistema de servidão, quase uma herança da escravidão, sabe? Trabalhando numa terra que nunca foi deles de verdade. Aí, com a chegada de novas ameaças, e agora com as ideias que a Bibiana trouxe de fora e a força ancestral da Belonísia e do pai, a comunidade começa a se organizar. A resistência se acende e isso leva a um confronto inevitável e violento. E então, depois de toda essa luta, o que é que fica? Quais são as vozes que continuam ecoando ali, na terra de Água Negra? Nossa, essa citação do livro resume tudo de um jeito muito poderoso. A terra não é só um lugar para plantar e colher. É o lugar onde se nasce, onde se vive, onde se ama e onde se morre. A terra é o próprio corpo, é a própria identidade daquela gente. No final das contas, a gente percebe que a jornada das duas irmãs é, na verdade, a jornada de um povo inteiro. Torturado mostra pra gente que a batalha por um pedaço de chão é, na realidade, uma batalha para preservar a memória, a cultura e a própria identidade, contra um sistema que o tempo todo tenta apagar tudo isso. É uma história sobre o direito de existir.
E pra gente fechar, fica uma reflexão que o livro deixa na gente, sabe? De que maneira a terra onde a gente vive e as histórias que a gente herda dos nossos antepassados definem quem a gente se torna. É uma pergunta que continua ecoando muito tempo depois da gente virar a última página.